Oiê, ciências viajantes abençoadas, tudo bom com vocês? Bom, seguindo a inspiração, né, eu queria já falar sobre esse tema, mas eu não estava, não é preparada, mas sabe quando você fica relutando ali, porque muitas pessoas podem ver e entender e outras pessoas podem não entender, enfim, mas vamos lá. Eu postei um vídeo falando sobre os gatilhos, né, que meu filho tem me ativado e se nós devemos ou não perdoar os nossos pais pelas coisas que a gente vivenciou e hoje a gente precisa limpar em nós as memórias que foram impostas, as crenças que foram impostas. Agora eu vou falar na posição de mãe, né? Sou mãe de um príncipe de 12 anos, esse menino é minha vida, sou apaixonada por ele, sou grata por ele ter me escolhido e sou grata pela oportunidade de ser mãe. Mas isso causa em nós, pais, uma sensação de poder sobre essa pessoa, né? Que hoje é pequena, mas que vai crescer. Tenho recebido alguns relatos, visto até alguns vídeos na internet sobre mães, né, principalmente, né, mas pais também, sobre, sabe, narcisistas assim, né, esse lance de eu sou a mãe, eu sou o pai, e quando eu me ponho às vezes nessa fala, eu brinco muito com o Paulinho, eu sou sua mãe, tem que fazer o que eu mando, mas depois eu falo, calma, Gisele, analisa, hoje ele ainda é pequeno, só que ele vai crescer. Né? E eu acho que a maior prova que eu posso dar para vocês é sobre o vídeo que eu postei quando eu conto que o Paulinho chega para mim e fala, mãe, aqui é o teu limite. E essa história continua do aqui é o teu limite. Eu fui levar ele na atividade física novamente e eu mudei o caminho devido a algo que havia acontecido, enfim, eu acabei que eu mudei o caminho. E nessa de eu mudar o caminho, a gente estava, antes de eu chegar aonde eu ia deixar ele, mãe, o teu limite é aqui. Eu falei, calma, meu limite é na esquina, né? Então, assim, é importante a gente, como mãe, como pai, se impor, mostrando que eles estão protegidos e que a gente vai estar sempre ali para ajudá-los, porém, respeitando e entendendo o ponto de vista deles, né? E isso me fez refletir que tipo de mãe eu tô sendo pro Paulinho hoje, que tipo de mãe eu vou ser para ele amanhã. Por quê? Gisele admite, vou falar na terceira pessoa, a Gisele admite para vocês que não queria que o Paulinho fizesse esse tipo de atividade física, Muay Thai, porque eu acho muito agressivo. Por eu já ter tido uma experiência de eu ir praticar e eu não gostar, na minha visão, ele não teria que fazer isso, ele teria que fazer outra coisa, que nem ele já fez natação, ou poderia escolher outra coisa. Mas não é a minha vontade que tem que prevalecer, é a vontade dele. E às vezes, eu acredito, né, me colocando na posição de mãe, o fato dele ter sido tão sincero, eu quero fazer essa atividade, eu vou fazer desse jeito, me deixou triste, por quê? Porque ele não me ouviu, e isso acontece até quando nós somos adultos e os nossos pais não escutam a gente. Isso me deixou triste porque eu queria que ele fizesse o que eu tinha planejado para ele, mas o que eu planejei para ele não é o que ele quer, não é o que ele veio aqui para se expressar. Dito isso, já parou para analisar como que você lida com o sucesso do teu filho e da tua filha? Já parou para analisar como você, pai e mãe, fica triste e frustrado quando eles dão certo e sem depender de você? E ao invés de ficar triste, você deveria dar graças a Deus que o teu filho, a tua filha cresceu, expandiu, evoluiu. Eu acho que o exemplo do Paulinho, para mim, foi muito coerente para me trazer esse tipo de reflexão, para me trazer esse tipo de 2 tapas na cara. Que tipo de mãe você vai ser amanhã quando o seu filho falar, não, eu não vou, um exemplo. Ele disse que quer ser mecânico. Eu não gostaria que ele fosse mecânico, eu gostaria que ele fizesse algum outro tipo de curso, mas é o desejo que ele tem no coração dele. Né? Desde pequenininho, não, mãe, eu vou ser mecânico, vou mexer nos carros com meu pai, vou mexer nas motos com meu funcionário, eu falo, ok, agora ele disse que vai ser lutador profissional. E eu só olhei para ele, falei, bom, até ele decidir o que vai ser, tem todo um projeto, só que é o sonho dele. E aí, por causa disso, eu vou me sentir frustrada, né? O Paulo vai se sentir frustrado? Não, a gente tem que honrar e respeitar. E incentivando para que ele tenha autonomia, para que ele escolha aquilo que realmente ressoa com a verdade dele e ele faça. Dito isso, eu vou trazer mais um exemplozinho, pessoal, para vocês, do quanto aquilo que a gente fala para os nossos filhos reverbera, ressoa, prejudica, impede e atrapalha a vida deles, né? Tem até uma frase que fala muito isso, né? Um ditado, versículo, enfim, que fala muito isso, que os filhos pagam pelos erros dos pais, e é errado isso, gente. Não deixa o teu filho pagar pelo teu próprio erro, né? E é o que eu tô fazendo com o meu próprio filho. Quando eu e o Paulo, a gente decidiu ter um filho, a primeira regra básica, a primeira lei básica, se for uma menina, vai ter regras, não vai? Aí o Paulo, vai.
Se for um menino, também vai ter regras. Porque se a menina não pode A, o menino também não vai poder A. Direitos iguais. Isso foi conversado antes mesmo de eu engravidar. A gente sentou e conversou. Vamos criar numa religião? Não vamos criar numa religião? Vai ter liberdade de se expressar? Desde pequenininho a gente conversou sobre isso. Porém, uma coisa é que a gente combinou lá atrás, outra coisa é você ver a criança crescendo e aí você querer tentar interferir nessa expressão que a criança quer ser. Beleza. E aí o Paulinho vira e mexe, né? Hoje nem tanto, mas ele já teve o lance de falar de namoradinha e tá apaixonadinho, e eu para com isso. Porém, não é que ele para, que você não tem idade para isso. Para, que realmente você ainda é novo, agora o foco é os estudos. Vamos focar nos estudos e ser criança, e mais pra frente você pensa em se apaixonar. E aí me lembrou uma história minha, pessoal, óbvio, porque todo mundo sabe, né? Eu já contei, até preciso gravar mais sobre isso para trazer como que o Ho'oponopono me ajudou a limpar e a curar memórias de dores e de traumas da minha infância, que foi quando eu sofri. E o Paulinho ainda não sabe disso, porque ele só tem 12 anos e eu falo tudo que eu já vivi, mas eu tenho o tato e a hora certa para contar determinadas situações para ele. E como eu sofri isso na infância, na minha cabeça eu criei uma Gisele de raiva, de ódio, de que a vida era luta, que a vida era sacrifício, e uma Gisele que acreditava no amor, na alegria, na paz, tanto que hoje eu tô vivendo o amor, a alegria, a paz, enfim. E aí quando eu ia fazer 19 anos, eu resolvi que eu ia descobrir a vida, que eu já sabia como que era, mas que eu ia me entregar, que eu ia perder a minha... Vamos dizer assim, né? Beleza. E aí aconteceu, escolhi uma pessoa, já estava namorando há quase um ano, a gente ficou 2 anos e meio, 2 anos e 8 meses junto, fui noiva dele e tal, não sei o que, então eu, né, tive ali o meu momento íntimo. E foi bem legal, em vista das experiências que eu já tinha tido na infância, beleza. É bem diferente mesmo, né, porque uma coisa é você fazer o que quer, outra coisa é alguém te obrigar a fazer isso, enfim. E eu não contei pra ninguém, né? Só que diz, eu não sei se é verdade, que a nossa mãe conhece quando a gente começa nessa vida de prazeres e delícias, enfim, e vê o quanto que o corpo da gente muda. Eu não percebi nada disso porque também, né, quase 19 anos eu nem, enfim. E aí quando ela descobriu, começou uma briga muito forte em casa entre eu e ela porque ela não aceitava. Porque na cabeça dela, lembrando, gente, que não, quando eu cito minha mãe, eu não estou julgando ela. Eu estou trazendo exemplos de como eu, como mãe, posso fazer diferente na vida do meu filho. E aí, na cabeça dela, eu ia dar porque não prestava, porque antigamente falava-se muito mais isso, hoje não, né? Mas ia dar porque não prestava, eu perdi minha, abre aspas, virgindade, enfim. E foi aquele vucu-vucu. E um só dos meus irmãos falou, o corpo é dela, se ela não se perder, assim, de engravidar cedo para ela poder curtir a vida, tudo bem, deixa ela fazer as coisas que ela quer fazer, ela já é maior de idade, ela trabalha, já é dona do nariz dela. Mas não, foi um escândalo, meu Deus, minha mãe acabou com a minha raça. Foi do primeiro pro segundo... ou foi do segundo pro terceiro, acho que foi do segundo pro terceiro, no segundo colegial, que foi quando eu perdi, eu já era de maior, porque eu entrei na escola com 8 anos e repeti a segunda série, então quando eu fui me formar eu já era de maior. E aí começou esse vucu-vucu. Durante o segundo colegial ela me levou na porta da escola e me buscava na porta da escola, porque o primeiro colegial eu não estudei, então eu só ia, fazia trabalho, não me orgulho disso, só ia, fazia trabalho, fazia prova e saía, bolava aula e ia ficar com meu namorado da época, beleza. Então houve essa cobrança, essa pressão, você não vai casar virgem, virgem no modo de dizer, você não vai casar virgem, onde já se viu, o meu sonho era esse, mas era o sonho dela, não era meu. Eu não tinha sonho de casar. Por quê? Por eu crescer em lares onde eu via os abusos que a minha mãe sofria, na minha cabeça foi, eu casar? Jamais. Era o sonho dela, e ela estava pondo a expectativa do sonho dela em mim. E aí foi jogando palavras, falando coisas que iam lá na minha mente, ficando escondidinhas ali e me bloqueando para que amanhã eu realmente vivesse uma vida de sucesso, um casamento de sucesso com um marido de sucesso. Mas, Gi, se ela falou tantas coisas horríveis assim, como que você tem um casamento de sucesso hoje? Antes de eu chegar nesse casamento de sucesso, eu tive relacionamentos abusivos. Infelizmente. Quem nunca passou por isso? Eu tive relacionamentos abusivos. 2 chegaram a me agredir.
né? De me enforcar, de eu ir parar no hospital, precisa colocar até a tala. Então eu tive relacionamentos abusivos. O Paulo, eu falo que a gente combinou lá no plano espiritual a idade que a gente ia se encontrar e ele que ia me segurar, porque eu fugia de casamento, mesmo sendo noiva 2 vezes, eu fugia de casamento a qualquer custo, porque na minha cabeça, casamento era briga, confusão e desrespeito, e com o Paulo eu não vivo nada disso, muito pelo contrário, é uma parceria só. Mas é o que eu escolhi me expressar. Eu não tô vivendo segundo o que a minha mãe julgava certo, mas eu olhava para todos os homens, para todas as pessoas ao meu redor, imaginando que eles iam ser tudo que minha mãe falava, porque eu tinha perdido a minha virgindade cedo, porque onde já se viu, porque eu não ia ser, modo de dizer, pura, né, na cabeça, enfim. E as pessoas não como desculpa, os parceiros que eu tive, eu não contava isso que havia acontecido, né, eu não contava, porque não dizia respeito a ele, pra quem eu ia contar. Então, eu não contava. O Paulo não. O Paulo, a gente já tá junto há 13 anos, ele percebeu que tinha algumas coisas diferentes, então eu fui me abrindo, assim, ele não foi me forçando, eu fui me abrindo. Eu falei, aconteceu isso, eu vivi isso, quando eu tinha tantos anos, quando aconteceu, eu fui contando tudo pra ele, beleza. Então, assim, hoje eu olho pro meu filho e eu não jogo o desejo que eu tenho em cima dele. Eu, que nem no caso, a minha mãe queria que eu casasse de virgem, eu não casei. Não casei virgem. Eu não vou querer que o meu filho case virgem. Ele vai casar, se ele quiser casar, acredito que ele vai casar e ter filhos quando ele quiser. Porém, eu não queria que ele fizesse atividade física. Essa atividade física, Muay Thai, eu, Gisele, não queria que ele fizesse. Então, quando ele falou, mãe, eu quero fazer atividade física, eu falei, na hora, sério? Você vai apanhar? Jura? Menina, o primeiro tapa que você levar, o primeiro chute que você levar, você desiste. Baseado no quê? Porque eu fui criada, eu fui ensinada que eu tinha que fazer o que minha mãe queria. E eu não fiz. Eu fiz totalmente diferente. E eu comecei a refletir, eu comecei a fazer com meu filho da mesma forma, a minar o sonho dele para que ele vivesse o meu. Então a minha mãe minou, queria, entre aspas, minar o meu sonho. Minar não, primeiro ela começou, porque eu ia casar de véia grinalda, não era meu sonho. Eu ia casar de véia grinalda, eu ia casar de vestido de noiva, eu ia fazer não sei o que, ia falar, não vou casar não existe. E ela não me criou para isso, né? Ela não me ensinou a ser dona de casa, eu não tô julgando. Ela me criou para que eu trabalhasse, fizesse faculdade, fosse viajar o mundo e viver, não casar. Mas isso ela mudou depois que eu perdi minha virgindade, porque até eu perder minha virgindade, ela queria que, né, eu você ter 3 filhos e casar, se tiver grana, depois que isso aconteceu, ela, não, agora você vai viver o mundo, vai trabalhar, vai estudar, enfim. Então, eu fui a frustração na cabeça dela de algo que ela queria viver e ela não viveu, queria viver através de mim. Então, o meu filho não tem que viver através de mim, ele tem que viver aquilo que ele quer. Então, quando o Paulinho falou pra mim, eu quero fazer Muay Thai, eu falei, não, filho, Muay Thai dói. Menino, você vai levar um soco. Eu fui minando o bichinho. Olha que horrível isso. Olha que horrível isso. Eu queria que ele não tivesse sucesso nisso. Olha que feio isso. É muito feio. E eu agradeço a Deus por hoje ter essa consciência com 12 anos, dele ter 12 anos, e amanhã eu não fazer isso quando ele for adulto. E aí, na sexta-feira, uma das sextas-feiras passadas, ele foi lutar no ringue. E é diferente de você estar ali no tatame, porrada daqui, usa protetor, no ringue não, no ringue você tá lutando com a pessoa, que é o mesmo peso dele, e os dois pá. E eu vi ele chutar o menino, e o menino chutar ele, nossa! Aí eu vejo os vídeos, porque eu não fico lá assistindo, né, mas a professora o tempo inteiro, ela vai ali no grupo das mães, no grupo do Muay Thai, mostrando como que tá o andamento. E ele levou 3 chutes bem aqui assim, e 2 aqui assim. E ele, quando eu fui buscar ele tava assim, né? Duro. E aí que veio o pulo do gato, né? Aí que eu vi que eu realmente não tava colocando a expectativa dele fracassar, porque era o que eu queria no começo, de verdade. Eu mudei. Quando eu vi ele, e aí, filho? Nossa, mãe, olha, hoje eu apanhei, tá difícil. Falei, filho, é assim mesmo, não desista. Eu incentivei ele. Disse, filho, é assim mesmo, é uma luta, você tá aprendendo, vai ter dia que vai doer, mas vai passar, não desista. Quantas vezes o teu filho, a tua filha vai te contar alguma coisa, vai te relatar alguma coisa e você mina, você murcha, você brocha. Você nem percebe, mas você desmotivou. Você nem percebe, mas você já jogou um balde de água fria. Ixi, se eu fosse você, não fazia isso não. Ixi, olha... Quantas vezes você já fez isso? Eu lembro que quando eu fui decidir, né, eu e o Paulo, a gente decidiu morar junto, porque eu morava na casa de uma amiga, eu já não morava mais com a minha mãe há muitos anos, porque ela
né, falou para todos os filhos, vão viver as suas vidas, e a gente foi viver as nossas vidas. Então eu já não morava com a minha mãe há muitos anos. E aí essa minha amiga já tinha casado, eu fui morar com ela, e aí ela tava procurando um outro lugar para morar. Eu falei, tá na hora de eu tomar um outro rumo da minha vida, não dá para mim ficar morando aqui com essa minha amiga, que ela, querendo ou não, é recém-casada, mas ela me acolheu no momento que eu havia fugido de um relacionamento abusivo, eu sou eternamente grata a ela por isso, enfim. E aí eu falei, mãe, eu preciso de uns dias para ficar aqui até eu conseguir achar um outro lugar para ficar. Ela curtiu e não curtiu, mas falou, tudo bem. Aí eu fui, fiquei mais ou menos 2 semanas morando com a minha mãe, só que eu já estava com o Paulo, né? Então eu trabalhava o dia inteiro, via um pouco o Paulo, depois ia para casa, eu ia só para dormir. Só que o meu convívio dentro da casa com a minha mãe não é saudável, nem para ela e nem para mim. Naquela época era pior ainda, mas a gente sempre se respeitou. Eu nunca desrespeitei minha mãe, até porque eu entendo que eu devo honrar ela. Só que eu entendo que o honrar ela, eu não preciso viver dentro da mesma casa que ela, vendo as coisas que ela faz, vivendo a vida do jeito que ela deve viver, que é a forma dela, e eu amo, eu respeito, mas é dela, e eu a minha. Então, eu e o Paulo, ela tava conversando, e aí o Paulo falou, vem morar aqui. Aí eu falei, morar? Não é minha mulher, mas vem morar aqui. Aí eu, tá, bom. Aí eu vim. E quando eu fui falar pra ela, mãe, eu vou morar com o Paulo. Não, se eu fosse você, eu não fazia isso. Mas foi a primeira coisa, se eu fosse você, eu não fazia isso. Mas quem tem que decidir isso sou eu. Não, mas se eu fosse você, eu não fazia isso, porque ele vem de um relacionamento que ele sofreu, e você pode sofrer as consequências disso. Eu falei, quem vai descobrir isso no tempo sou eu. Ela, mas se der ruim, depois você não volta. Eu falei, tudo bem, não tem problema nenhum. Se não der bom lá, eu dou um jeito na minha vida. E eu saí, né, não me arrependo. E foi uma das melhores decisões que eu tomei, assim, e a gente tá aqui 13 anos. Aí eu casei, depois de 6 anos morando com o Paulo, eu casei. Aí eu realizei um sonho meu e do Paulo, que era casar com as pessoas íntimas ali ao nosso redor, eu de vestido de noiva, o Paulinho de pajem, o Paulo vestido a caráter para casamento. Aí foi um sonho nosso, que nasceu, porque não era um sonho que eu tinha, mas nasceu. Assim como ser mãe não era um projeto de vida, nasceu a partir do momento que o Paulo entrou na minha vida. O Paulo entrou na minha vida, tudo mudou. A visão que eu tinha, enfim, mas a minha reflexão para você hoje, pai e mãe, reflita sobre isso, pensa sobre isso. Eu te dei um exemplo simples. Meu filho, de 12 anos, virou pra mim e falou, mãe, quero fazer Muay Thai. Eu falei, não, vai apanhar, tá doido? Tu não aguenta, a primeira porrada você desiste. Quer mais balde de água fria que isso? Quer desmotivar? Mas por isso que eu falo, gente, eu sou tão grata ao Ho'oponopono, eu sou tão grata a ele, porque ele me ajudou a enxergar que eu tava jogando no Paulinho uma frustração que eu tive com essa atividade física, porque eu não gostei, eu apanhei, eu levei um chute, falei, nunca mais na vida eu volto aqui, e eu tava repetindo, por mais que eu limpe, um padrão que eu vivi com a minha mãe, dela de me desmotivar, e eu querer desmotivar o meu filho. Não pode. Reflita em você isso, quantas vezes o sucesso do teu filho, a alegria do teu filho te deixa frustrado? Te deixa frustrada. Gente, eu tenho conversado com muitas mulheres, homens, que são filhos e filhas que relatam que os pais não demonstram a verdadeira felicidade que eles estão sentindo pelo sucesso do filho. Não importa se o filho tem 12 anos, se o filho tem 50 anos. Se você não tá feliz com o teu filho, porque ele não tá seguindo o caminho que você quer, cara, mulher, homem de Deus, ele não tem que fazer o que você quer. Eles, né, não tem que seguir os seus passos. Eles não têm que depender de vocês para nada. Eles têm que viver nós, agora eu vou falar da qualidade de mãe. Nós, mães, somos portais, nós pais somos portais para que os nossos filhos nasçam e se expressem da forma correta. Claro, a gente vai dar um bom conselho, vai ensinar sobre bebida alcoólica, vai ensinar sobre sexo, vai ensinar sobre a educação, vai ensinar sobre religião, vai ensinar sobre política, mas é eles quem vão decidir o que é melhor para eles. Um exemplo, mais um, sempre exemplos, Paulinho não é criado dentro de religião. Ele sabe muita coisa sobre a espiritualidade, sobre as religiões, as vertentes das religiões que tem, né, os padrões de religiões que tem, enfim, mas eu não obrigo ele a nada. Eu fui obrigada. Minha mãe me obrigou, você vai se batizar. E eu não queria. Então eu tenho que fazer com meu filho, porque foi feito comigo? Minha mãe me bateu, eu tenho que bater no meu filho? Minha mãe disse que eu sou feia, eu tenho que dizer que meu filho é feio?
Minha mãe não me deu amor, eu tenho que deixar de dar amor pro meu filho? Ah, mas eu sou homem e eu não sei dar amor. Por que você não sabe dar amor? Por que você não sabe beijar o seu filho? Por que você não sabe abraçar o seu filho? Porque eu não posso dar aquilo que eu não tive. Desculpa, eu não concordo. Não concordo. E essa era uma discussão que eu tinha muito com a minha mãe, porque a minha mãe já é dessa opinião. Eu só posso dar aquilo que eu tive. E eu não concordo. Você pode dar o que você não teve. Você pode fazer a diferença. E o Paulinho, ele tem me mostrado muito isso, que eu posso fazer a diferença. Ontem eu fui buscar ele, fui levar ele no Muay Thai. Mãe, aqui é o teu limite. Só que, tipo, tinha até um lugar que eu podia ir. Eu falava, eu vou até a esquina. E vou ficar esperando você entrar lá, no meio da quadra, lá na porta, lá. Mas eu vou até a esquina. E ele não queria, ele queria que eu ficasse uma quadra antes. Eu falei, não, tu não vai me enrolar. Eu vou até a esquina. Da esquina pra lá, tu vai sozinho. E eu fiquei ali até a esquina, depois eu fui buscar ele, a gente veio brincando, conversando, dando risada. Ele, mãe, apanhei, aconteceu isso, treinei assim, aconteceu não sei o quê. E eu disse, isso, filho, vai mesmo. É o que você quer, a mamãe te incentiva, agora eu vou comprar a luva pra você, comprar os protetores lá que precisam, porque a minha função é abrir o mundo, né, abrir a vida e ensinar ele. Você pode ir por aqui e ver aquilo que é melhor para você, ou você pode ir por aqui e ver o que é melhor para você, mas eu vou estar sempre do teu lado te apoiando. Mesmo que eu não concorde que ele deve fazer, mesmo que eu não queira que ele faça, a minha função como mãe, a sua função como mãe e pai, e a minha função do Paulo, como pai e mãe, é apoiar o nosso filho. Então reflita muito sobre isso. Gente, o que eu vi, né, o que eu tive de relatos é surreal. Eu acho que o exemplo mais pessoal, assim, quando fala de casamento, né, a mãe participou. Não, a minha mãe não participou do meu casamento. Ela foi na cerimônia do meu casamento e voltou pra casa dela. Se ela viu o vestido, se ela não viu o vestido, se ela viu o docinho, se ela não viu nada, minha mãe não participou de nada. Quem quis participar na realidade foi minha sogra, e eu falei, não, sogra, a única pessoa que vai ver o meu vestido de noiva vai ser a minha madrinha, que vai me ajudar a escolher. Que a minha madrinha mesmo não participou. Quem participou foi a madrinha do Paulo, que me ajudou a correr no vucu-vucu ali de tudo, a correr atrás de tudo. Foi ela que, não, vamos lá, Gi, vamos fazer. Porque eu casei em um mês, né? O Paulo me pediu um casamento, a gente recebeu o dinheiro, ele me ligou, me pediu um casamento, porque tudo nosso foi pro telefone. O Paulo me pediu um casamento, em um mês a gente organizou o casamento e eu casei. Em um mês, foi tudo assim, pá, muito rápido, né? Então a única pessoa que participou por escolha minha, na época, foi a minha comadre, né, que é a madrinha do Paulo, mas eu falo que eu roubei ela pra mim. E a minha mãe, eu vou casar tal dia, tá bom? Tá, pronto, morreu o assunto. E você não sentia necessidade de trazer? Não, porque eu não tive esse contato, esse convívio com ela. O convívio da minha mãe, o contato que eu tenho hoje com ela, é por telefone. A gente conversa 1, 2, 3, 4 horas e pronto, ela lá no canto dela e eu no meu. Então eu não quis, não é que eu não quis, mas por eu ter casado e ela ter vivido a vida dela do jeito dela, e eu ter casado, ter ido morado com o Paulo, e eu ter vivido a minha vida, e ela vivido a vida do jeito dela, a gente manteve uma distância, viu que o equilíbrio saudável para nós duas, e vida que segue. Ela tem, claro, os desafios dela, eu tenho os meus desafios, mas ela na casa dela, eu na minha casa, enfim, tá tudo bem. Então, o que eu entendo é que o Paulinho, ele literalmente está sendo um divisor, uma virada de chave, para que eu não jogue em cima dele os medos que ainda tem, gente. Eu não consegui limpar tudo, tanto que ele ativa gatilhos em mim que eu preciso. Putz, olha, caramba, eu vivi assim, com ele eu posso fazer diferente. Aí eu limpo o Ho'oponopono, eu te amo, sou grato, eu te amo, sou grato, eu te amo, sou grato, e faço diferente com ele, entendeu? Então, a minha reflexão para vocês hoje, você pode concordar ou não, mas eu sei que eu plantei a sementinha. Olha para a tua relação com o teu filho e com a tua filha. Quantas vezes você jogou as suas frustrações, o seu fracasso, a sua tristeza em cima deles que não tem nada a ver. Os nossos filhos não têm que ser os responsáveis pelos nossos erros, entendeu? Os nossos filhos não têm que ser responsáveis porque a nossa vida mudou, transformou, enfim, não tem. Faça diferente. Sabe aquele lance de daqui pra cá foi uma vivência, daqui pra cá é outra vivência? É isso. Do Paulinho pra frente é outra vivência, é outro ensinamento, é outra pegada, é outra jogada, é outra expressão. É sobre isso. Então reflita muito sobre isso. Eu até tinha comentado com uma querida que eu ia gravar um vídeo sobre isso, mas eu tava ali relutando, porque eu não quero arrumar confusão, né? Quando eu falo algo da minha família, quando eu falo algo da minha mãe, não é julgando, não é expondo, muito pelo contrário. Hoje eu entendo que ela é uma mulher extraordinária, na medida do possível ela me deu o que ela podia dar, porque na consciência dela ela só pode dar o que ela tem, e eu não julgo ela, e por eu amar tanto, eu dou espaço para que ela se expresse do jeito que ela quer, porém eu também tenho o direito de me expressar do jeito que eu quero, e assim você tem direito de se expressar
do jeito que você quer. Então, se você tem alguma crença ainda sobre o teu filho tem que seguir os seus passos, não tem. A tua filha tem que seguir os seus passos, não tem. O teu filho tem que fazer o que você quer, não é assim. Incentivar, motivar, apoiar é diferente dele ser totalmente dependente de você. Os filhos não têm que ser dependentes dos pais. Eles têm que crescer e viver a vida deles, do caminho deles, com as escolhas deles. Os pais deram o que podiam que dar de melhor e agora, depois de adultos, os pais têm que ser livres e felizes para viajar, para passear, para... Se economizou dinheiro, alguma coisa, pegar o dinheiro e gastar, comprar roupa, comer o que quiser, não interessa, entendeu? O que você vai fazer na tua vida. Porém, não é justo você ter essa consciência, que nem eu escutei muito isso, é uma fala até de uma das tias da escola do Paulinho que eu não gosto. Você é um investimento do teu pai e da tua mãe. Eu falo, não, meu filho não é o meu investimento. O que eu invisto na boa educação do meu filho é para ele amanhã. Eu não estou trabalhando para ele hoje, para dar um melhor estudo para ele hoje, para dar uma boa educação hoje, para amanhã ele ficar rico e me bancar. Não. Eu estou trabalhando, investindo, para que ele amanhã seja o sucesso da vida dele. Para que ele seja rico, próspero, saudável, uma pessoa de bem, uma pessoa de índole, para ele. E automaticamente ele também faça isso com os filhos dele, entendeu? Então, eu não gosto dessa fala. O teu filho é um investimento. Quando você envelhecer, ele vai cuidar de você. Pode ser que quando eu envelhecer, ele vá cuidar de mim. Mas por escolha, não por obrigação. Eu sempre escuto isso. Só um filho, Gi? E se o Paulo morrer? Ou se você morrer? E se vocês ficarem velhos? Quem vai cuidar de vocês? Não penso nisso, porque eu falo que eu quero chegar até os 100 lúcida. Mas eu vou ter saúde para mim cuidar. Mas e se o seu filho não quiser cuidar de você? Tudo bem, ele é livre para viver a vida dele. Ele não precisa. Eu acho errado isso, sabe? Não, tem que ter 2 filhos porque um ajuda o outro. Não. Gente, o que mais tem é a história de mãe que tem 2 filhos, 3 filhos, 5 filhos, 10 filhos e um não cuida. Um não cuida. Minha mãe tem 6. Hoje ela mora só com um, porque ela quis que todo mundo saísse da vida dela. E aí? Eu vou brigar por causa disso? Não, já briguei, hoje eu não brigo mais. Entendeu? Então, não é errado a gente depositar os nossos medos, as nossas frustrações, as nossas angústias na mão dos nossos filhos. Deixa eles se expressarem. É errado a gente querer podar, minar um desejo, um sonho, uma vontade dos nossos filhos. Deixa eles se expressarem. Hoje o Paulinho se expressa como um lutador de Muay Thai. Eu juro pra vocês que cada vídeo que eu recebo quando ele tá fazendo aula, meu coração faz... Eu limpo em mim a memória, primeiro da porrada que eu levei, que minha canela inchou, ficou feia a porrada que eu levei, o menino foi dar um chute, eu levantei a perna, nossa, nunca mais na vida eu vou fazer esse tipo de atividade física, e não minar ele, porque eu já fui minada, porque eu já fui podada, porque eu já ouvi muito, não pode, não é assim, não é esse o caminho, isso tá errado, e eu não quero fazer com ele. Então eu sento, filho, olha, é assim. Né? E eu vou aprendendo, eu erro, aí eu vou, putz, Ho'oponopono, eu sou grata, divindade, limpa em mim a memória de dor e de trauma que eu vivi, para que eu não faça com meu filho diferente. Por isso que eu falo do Ho'oponopono, porque é o Ho'oponopono que me ensinou que eu sou responsável. Então, já que eu sou responsável por tudo que eu vivi, que eu vou viver, então eu vou limpar o que eu já vivi para que com o Paulinho eu faça diferente. Então, reflita sobre isso para que você seja um apoio, um alicerce, um incentivo, um amparo, né? Você pode estar ali, mas deixa ele livre. E é o que eu tenho tentado fazer, né? Eu sempre fui a mãe de, eu te levo, não, eu tô aprendendo a soltar. Eu tô aprendendo, né? Então, eu quis trazer esse vídeo para vocês, para que você, pai e mãe, reflita de como você cobra do teu filho. Eu cobro por amor. Você cobra, exige, ou você incentiva e você apoia. 2 pesos, 2 medidas. Não crie um adolescente, uma criança, um jovem frustrado que não tem iniciativa para se bancar, para se sustentar, para cuidar da própria família e que ele tenha depressão e passe por tantas situações. Não, crie um jovem forte, independente, que quando precisar da tua ajuda vai te pedir, porém ele tem autonomia suficiente para definir o que ele vai fazer da própria vida. Você fala muito isso como se você fizesse isso, mas é o que eu faço, gente. É o que eu faço. A minha mãe, ela me deu o que ela tinha de melhor e eu agradeço, mas eu decido como que eu vou fazer. Eu escolho como que eu vou fazer. Com o Paulinho, é eu e o Paulo. Quando a gente decidiu ter o Paulinho, a gente falou, não queremos opinião de ninguém.
Quem vai criar, quem vai educar, quem vai ensinar, somos nós. Não criamos o nosso filho, o Paulinho, baseado no que a mãe dele viveu, no que a minha mãe viveu. Não. Nós criamos ele baseado no que nós, dentro do que aprendemos, tiramos o melhor e demos para ele e aprendemos ali a fazer diferente. Porque essa é a nossa função como pai, pais e mães. Sermos o caminho, o suporte, o alicerce para que eles cresçam, tenham autonomia, independência, para que eles decidam. Quando o Paulinho fica muito indeciso, eu falo, e aí? Vai escolher? Vai fazer? Não vai? Vamos? Vai? Mas não cobro. Mas eu tô, tipo, vamos? Eu incentivo. É sobre isso. Incentiva o teu filho, a tua filha, se eles têm sucesso, se eles estão caminhando, se eles estão, sabe, se virando. Incentiva. Não fica triste, não tipo, ai, que legal, mas o teu olhar é triste. Avalie em você. Então esse vídeo é mais sobre isso, sabe? E se você tiver alguma dúvida, conversa com a tua essência. Faz o Ho'oponopono no seu nome, para que a divindade que habita em você, Deus que habita em você, limpe e transmute todas as memórias de dores e de traumas, e assim você comece a ver como que você estava agindo com o seu filho e com a sua filha, e como que você pode agir com o seu filho e com a sua filha, porque isso é responsabilidade sua, tá bom? Esse foi o meu relato, pessoal, em vídeo de hoje, com a intenção de te inspirar para que você seja um pai e uma mãe muito melhor e crie um ser humano extraordinário, porque a gente pode fazer isso, depende de nós. Não é sobre cobrar, não é sobre julgar, não é sobre podar, não é sobre condenar. É sobre amar, incentivar, apoiar, amparar e cuidar. Tem uma grande diferença, tá bom? Esse foi o meu vídeo de hoje. Até o próximo vídeo. Beijos, tchau, tchau. Gratidão à essência que habita em mim. Saúda e honra a essência que habita em você. Lembre-se, se você quer fazer do mundo um lugar melhor, olhe para si mesmo e mude. Até o próximo vídeo.